Olá e bem-vindos. A gente sabe que a autenticação digital está evoluindo numa velocidade absurda. Mas a grande questão é, será que as nossas defesas estão conseguindo acompanhar esse ritmo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa verdade que é, digamos, um pouco incômoda sobre a segurança das nossas contas. Ok. Para começar, vamos partir de um princípio que é quase um mantra na área de segurança da informação, né? A autenticação de múltiplos fatores, a famosa MFA, é a defesa mais crítica que existe contra o comprometimento de contas. Pensa bem, no mundo onde o roubo de senhas é a porta de entrada para a maioria esmagadora dos ataques, pedir um segundo fator para provar a identidade parece fundamental. E é. Só que aqui é que a coisa começa a ficar interessante. É a questão central que a gente vai explorar hoje. E se esse seu MFA pudesse ser enganado? E se o método que deveria ser a sua maior fortaleza tivesse, na verdade, uma falha bem fundamental? E isso nos leva direto ao que a gente pode chamar de paradoxo do MFA. A verdade nua e crua é a seguinte: só implementar o MFA por si só não garante segurança nenhuma. A eficácia dele depende 100% da resistência a phishing dos fatores que foram escolhidos. E como a gente vai ver, nem todos os fatores nasceram iguais. Longe disso. Para a gente conseguir entender esse paradoxo, primeiro, todo mundo precisa estar na mesma página. A autenticação se baseia em 3 pilares clássicos, né? O primeiro é algo que se sabe, uma senha, um PIN. O segundo, algo que se tem, o celular, um token de segurança. E o terceiro, algo que se é, a sua biometria, como a digital ou o rosto. O ponto-chave aqui é que MFA de verdade não é usar 2 senhas, por exemplo. É combinar fatores de pilares diferentes. Beleza, agora que a base está feita, vamos mergulhar no mundo real. E é aqui que a gente vê como métodos de MFA, que parecem super seguros, podem falhar e falhar de forma espetacular. O primeiro tipo de ataque é um que explora a nossa psicologia. A gente viu isso em casos bem famosos, como os da Uber e da Cisco. O que o invasor fez? Basicamente, ele bombardeou a vítima com notificações de push sem parar por mais de 1 hora. Imagina isso. A pessoa, já exausta, confusa, talvez achando que era um bug, acabou aprovando uma das solicitações só para aquilo parar. Esse ataque tem nome: fadiga de MFA. E o processo é perigosamente simples. Olha só. Primeiro, o atacante consegue as credenciais válidas de alguém. Segundo, ele tenta fazer o login, o que, claro, dispara aquela notificação push no celular da vítima. O passo 3 é a maldade pura. Ele usa um script para automatizar isso, repetindo o login de novo, e de novo, e de novo, inundando o aparelho. E no final, a pessoa já sem aguentar mais aquele barulho aprova um despedido só para ter paz. E pronto, a porta está aberta. Mas, felizmente, tem uma defesa bem simples e poderosa para isso. É uma pequena mudança de design que já mitiga esse risco drasticamente. Em vez daquele botão simples de aprovar ou negar, algumas soluções usam o que a gente chama de correspondência de número. A pessoa precisa digitar no aplicativo um número que está aparecendo na tela de login. Com isso, uma aprovação por acidente ou por cansaço se torna, praticamente impossível. Só que a fadiga de MFA é só o começo da história. Agora a gente vai subir um nível. Vamos falar de uma ameaça bem mais sofisticada, mais técnica, que consegue interceptar o próprio código do MFA. É o ataque conhecido como Adversary in the Middle, ou IATM. E como é que isso funciona? Bom, a pessoa é atraída por uma página de login falsa, mas que é uma réplica perfeita da original. Esse site malicioso funciona como um intermediário, um proxy, que fica no meio do caminho. Ele pega tudo que é digitado ali e repassa para o site verdadeiro em tempo real. Ou seja, a pessoa coloca o usuário, a senha e até o código do MFA achando que está no lugar certo. Só que para o site legítimo, quem está se conectando é o invasor. E aqui vem o pulo do gato. O verdadeiro prêmio para o invasor num ataque desses não é nem a senha, nem o código do MFA. É o cookie de sessão. É aquele pequeno arquivo que o site legítimo manda de volta depois que a autenticação dá certo. Esse cookie é a chave de ouro. Com esse cookie em mãos, o atacante faz o que a gente chama de pass the cookie. Ele literalmente injeta esse cookie roubado no navegador dele. E por que isso é tão devastador? Porque para o servidor lá do outro lado, aquele cookie significa uma sessão que já foi autenticada, uma sessão confiável. O resultado? O invasor ganha acesso total à conta, passando por cima de qualquer necessidade de fazer login ou usar MFA de novo. E é aqui que o tamanho do problema fica escancarado. Sabe aqueles métodos de MFA que a gente usa todo dia? Código por SMS, o código daquele app autenticador, a notificação push simples? Pois é, todos eles são vulneráveis a esses ataques de phishing.
A única categoria que de fato resiste a isso é a que se baseia nos padrões FIDO2 e WebAuthn. Então, vamos falar da solução. O que faz o FIDO2 e o WebAuthn serem por natureza resistentes a esses ataques tão sofisticados? A mágica toda está num conceito chamado vinculação de origem, ou origin binding. Pensa assim, no coração do FIDO2 tem um mecanismo criptográfico que funciona como uma fechadura e uma chave super específicas. O autenticador, seja uma chave física ou uma passkey no celular, ele amarra a assinatura de login a um domínio de site específico. Ou seja, a credencial que ele gera para o meubanco.com é criptograficamente inútil em qualquer outro site, e isso inclui, claro, o site do Fisher. A diferença fundamental, então, é o contexto. Um código de aplicativo, o TOTP, ele é cego. Ele gera um código e não quer nem saber onde esse código vai ser usado. Pode ser no site certo, pode ser no site falso. Já o FIDO2, ele tem consciência do contexto. O autenticador primeiro verifica o domínio do site. Se ele vê que não é o site legítimo, que é um site de phishing, ele simplesmente se recusa a gerar a assinatura. O ataque morre ali, na hora. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. A gente sai de uma tecnologia específica e vai para uma estrutura de defesa completa. Como é que se constrói uma arquitetura de defesa que seja, de fato, inteligente? A resposta começa com a gente entendendo padrões, como os níveis de garantia de autenticador, os AALs do NIST. Pensa numa escadinha. O AAL1 é o degrau mais baixo, um fator só, tipo senha. O AAL2 já sobe um pouco, exige múltiplos fatores, mas, atenção aqui, ele não exige resistência a phishing. Um app autenticador comum entra aqui. Agora um nível mais alto, o AAL3, esse sim é o padrão ouro. Ele exige um MFA que seja baseado em hardware criptográfico e, o mais importante de tudo, que seja resistente a phishing. É exatamente aqui que os tokens FIDO2 brilham. Só que, claro, exigir um MFA mais forte o tempo todo para todo mundo pode ser um exagero e atrapalhar o dia a dia. E é aí que entra a inteligência da autenticação baseada em risco, a RBA. A ideia aqui é ser adaptável. O sistema analisa o contexto. De onde vem o acesso? Qual dispositivo? Que horas são? Com base nesses sinais, ele calcula uma pontuação de risco. Se o login parece normal, vindo do lugar de sempre, o acesso é liberado. Mas, se alguma coisa parece suspeita, aí sim ele pede um passo a mais de verificação, o que a gente chama de step-up. É buscar o equilíbrio perfeito entre segurança e usabilidade. E o futuro, que já está batendo na porta, promete ser ainda mais simples com as passkeys. Pensa nelas como a evolução do FIDO2, mas com foco total na experiência de quem usa. São credenciais resistentes a phishing, com a mesma criptografia forte por baixo dos panos, mas que agora sincronizam de forma segura entre todos os seus aparelhos. O objetivo final, eliminar as senhas de uma vez por todas. Então, se tem uma mensagem, uma única ideia para levar de toda essa nossa análise, é esta. Nem toda a autenticação de múltiplos fatores é igual. Claro, implementar qualquer MFA já é um passo importante, mas a nova linha de base, o novo padrão mínimo para a segurança de verdade, não é mais só ter múltiplos fatores, é ter resistência a phishing. E para a gente fechar, fica uma provocação final para pensar. A autenticação deveria ser só aquele momento único na porta de entrada? Ou ela deveria ser um processo contínuo, que fica verificando a identidade o tempo todo, mesmo depois que o acesso já foi concedido? A resposta para essa pergunta é o que está moldando a próxima fronteira da segurança de identidade.